Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião de comissões. Sob a proteção de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do município de Baldim, declaro abertos nossos trabalhos. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Só um minutinho, que foi o som de ali. A Bíblia, tudo concreto, que eu sou reunião lá. Entendeu? Você desculpa eu falar isso aí, porque eu lembrei uma, mas eu não tenho nada contra a religião. Eu sou mais capaz de ateu do que católico, mas eu sou crente civil, meu Deus, e protege. Estou errado, Zé? Perfeitamente. Faz uma live aí, você vê a oração, vem Deus, porque ele começa a abrir o tem próprio ciclo. Talvez você tenha dado um sacanagem, é melhor que está aqui de nossa cara isso. Deus é maior. Só isso? Chama ele de Projeto análise das comissões, como o projeto de lei complementar número 3, dispõe sobre a alteração da lei complementar 1059, ele está criando o cargo de fonoaudiólogo e fixando o padrão de vencimento. É um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. Ele recebeu o parecer favorável das comissões jurídico e contábil. Vereador Marconi. projeto de lei do criando carro de Fonoaudiólogo. Vereador Márcio. Eu aprovo. Vereador Pedro. Aprovado. Vereador Vitor. aprovado, doutor. Vereador Matheus. Aprovado. Vereador Darcy. Aprovado. Então, esse aqui recebeu o parecer favorável de todas as comissões. O projeto de lei número 6 é aquele projeto que nós estávamos discutindo na última reunião de comissões, que cria e regulamenta cargos na Secretaria de Assistência Social. Então, eles estavam criando também duas funções públicas. Então, eu levantei a discussão de que função pública no nosso ordenamento é considerada inconstitucional. Você só pode ter cargo, que seja ele de recrutamento por comissionado ou por concurso, né, por provimento de concurso ou comissionado. Então, a procuradora aquele dia concordou que se fizesse uma emenda nesse projeto de lei, transformando essas funções públicas sugeridas pelo Executivo em cargos comissionados. Então, nós eu fiz a emenda nesse sentido, alterando os dois cargos, as duas funções públicas de orientador social para cargo comissionado de recrutamento único de orientador social. Além disso, agora isso
foi depois daquela nossa discussão, o projeto de lei que cria cargos e fixa salários, ele deve ser um projeto de lei complementar. Qual que é a diferença de uma lei complementar com uma lei ordinária? A lei complementar, ela complementa uma legislação que já existe. E, por ela ser complementar à outra, ela está regulamentando uma legislação, ela exige um rito de votação diferente. Ela exige o que chama-se quórum qualificado, que nada mais é do que a maioria absoluta dos vereadores aprovando. Então, uma lei complementar tem que ser aprovada pela maioria absoluta dos membros do parlamento, enquanto que uma lei ordinária é maioria simples. E qual que é a diferença entre maioria absoluta e maioria simples? A diferença é a seguinte: maioria absoluta é maioria dos 9, considerando todos os membros do parlamento. Então, nós estamos falando de 5. É maioria absoluta. Maioria simples é maioria dos presentes. Porque uma sessão pode ser instalada com 3 vereadores. Então, se nós tivermos 5 vereadores, por exemplo, a maioria simples são 3. Então, essa é a diferença de maioria absoluta e maioria simples, e é a diferença de lei complementar para a lei ordinária. A lei complementar exige a aprovação da maioria absoluta. O projeto foi encaminhado para a Câmara como lei ordinária, sendo que a lei orgânica e a Constituição determinam que matérias que criam cargos e salários, assim como outros, código de obras, código tributário, código de posturas, a própria lei orgânica, tem que tramitar como lei complementar. Só que, para a gente dar uma solução para essa situação, para a gente não simplesmente devolver o projeto para o Executivo, falar que está errado, para mandar certo para a gente, e ficar perdendo tempo com isso, e a gente ficar discutindo isso toda vez, eu estou utilizando um princípio do processo civil que chama instrumentalidade das formas, que permite ao examinador receber o processo como ele está, se isso não trouxer prejuízo para as partes envolvidas. Então, isso aplicado no processo legislativo significa que, se esse projeto for aprovado por maioria absoluta, nós vamos estar cumprindo a exigência para a lei complementar e vamos estar encaminhando esse projeto para o Executivo como lei complementar. Isso está entendido? Está entendido, Darcy? É só um cargo, fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo. Um cargo de fonoaudiólogo com um salário e com a carga horária. 3.000, não. Esse aqui não é de fonoaudiólogo. Esse é o orientador social. Ele está criando cargo lá na Secretaria de Assistência Social de coordenador do GRAS, assistente social, psicólogo, agente administrativo, coordenador de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e orientador social. São esses cargos que estão sendo criados na Secretaria de Assistência Social. São mais de 6. Vamos ver quantos. 1 de coordenador do GRAS, 2 de assistente social, 1 de psicólogo, 1 de agente administrativo, 1 de coordenador e 2 de orientador social. Eu não sei como é que funciona isso lá. Eu não sei, só esse orientador, né? Mas os outros Aqui, o que vai ter um concurso, deixa eu ver se tem algum efetivo. Coordenador, vamos ver lá nos anexos. Os concursos, cargos para concurso são os servidores efetivos, né? No caso desse daí, sabe que ele tornar isso funcionário? Os que já tem lá, acredito que são contratos, né? É contrato, quem é contrato? É contrato. Então está regulamentando, regularizando. E modificando o salário. Eu não sei qual é o salário atual. O salário que está proposto para coordenador, 3.176, para técnico, 3.084, para técnico social, psicólogo, esse é cargo efetivo, 3.176, para agente administrativo, está criando 1.900,
coordenador do serviço de convivência, 2.500, e orientador social, 1.900. Eu parecer contábil. Tem que parecer seu, Edu? Tem que parecer contábil. Favorável também ao projeto. Quem você explica? Boa tarde a todos. Boa tarde. O parecer contábil é diferente, né, aos dados do impacto. O impacto foi incluído, né, no projeto. Fiz a mesma observação que o doutor Aurélio acabou de mencionar, que o projeto de lei não poderia ter tramitação por causa que é uma lei complementar, deveria ter sido feito, mas ele levantou essa questão aqui, né, vocês têm uma maioria absoluta. E a assessoria contábil é favorável na questão, no ponto de vista estritamente contábil, que é o impacto financeiro. Tá? Foi criada essa casa e está dentro dos limites prudencial. Tá? Valeu. Muito bem. Vocês querem que leia o parecer jurídico para esclarecer isso que eu expliquei para vocês? A proposta legislativa. Então, vamos começar com isso. A mesa diretora da Câmara Municipal solicitou esta assessoria parecer sobre a conformidade do projeto com a Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica e Legislação Federal. O projeto foi encaminhado à mensagem do prefeito e os anexos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em análise preliminar, foi constatada a inconstitucionalidade aparente do inciso 2 do artigo 15º do projeto de lei, ao criar funções públicas, sem estabelecer a forma de provimento, o que motivou o convite à Procuradoria Municipal e Secretaria de Assistência Social participarem da reunião das comissões permanentes. Durante a discussão, foi sugerido por essa assessoria e acatado pela Procuradoria Jurídica que a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, editasse uma emenda modificativa ao mencionado dispositivo, alterando a função pública para cargo público de provimento em comissão, conforme a orientação do Poder Executivo, sanando, dessa maneira, o vício de inconstitucionalidade do mencionado dispositivo. A proposta legislativa tem a finalidade de criar cargos vinculados à Secretaria de Assistência Social, objetivando contribuir à prevenção de situações de risco social, por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições e fortalecimento de vínculos familiares complicados, com serviços ofertados pelo CRAS. Os documentos relativos ao impacto orçamentário dessa autorização de despesa, previsto no artigo 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000, considerando que haverá aumento de despesa da despesa pública e a natureza continuada da despesa ser criada, foram encaminhados com o projeto de lei. A iniciativa da proposição é exclusiva do chefe do Poder Executivo. A forma e a redação do projeto não ferem o ordenamento jurídico, estando em conformidade especialmente com o artigo 156 do Regimento Interno. Contudo, a proposição não observou a forma correta para sua elaboração. Isso porque, conforme previsto no artigo 52, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal, em simetria com a Constituição Estadual e Federal, a matéria que trate de criação de cargos, funções e empregos públicos, dentre outras, deve ser analisada sob a forma e o rito de lei complementar, e não lei ordinária. Por seu turno, a lei complementar somente é aprovada se obtiver a maioria absoluta dos votos do Parlamento, nos termos do artigo 69 da Constituição Federal. Maioria absoluta quer dizer maioria de votos de todos os integrantes do Parlamento, enquanto que maioria simples significa a maioria dos presentes, desde que instalada a sessão com quórum mínimo. Dessa maneira, o projeto não está em conformidade com o que determina a Lei Orgânica e a Constituição Federal quanto à sua forma. Ainda assim, essa assessoria, dada a importância da matéria e a urgência de sua votação, não havendo outros vícios que comprometam o texto, recomendo que seja aplicado excepcionalmente o princípio da instrumentalidade das formas, ou seja, que a proposição seja analisada e submetida à votação plenária como lei complementar, somente sendo considerada aprovada se obtiver a maioria absoluta dos votos parlamentares.
Diante do exposto, o projeto de lei 6, modificado pela emenda proposta pela Comissão de Constituição e Justiça, estará para ser incluído em pauta de votação como projeto de lei complementar. Muito bem explicado. Vereador Marconi. Aprovo. Vereador Marcos. Ô, doutor, eu tinha observado que o senhor foi bem claro em falar na formalidade. Eu também aprovo o projeto, desde que essa casa, ordenamento jurídico e contábil, assim, qualquer contábil que não for do projeto. Porque, quando o senhor fala aí de projeto que está de acordo com a lei federal, então a responsabilidade fica, né, o processo ele levar e voltar na forma correta. Mas uma vez que o senhor está dando sua palavra ao ordenamento jurídico também e no contábil, assumindo a responsabilidade, fica a critério do senhor. Aí eu aprovo o projeto. Eu fiz o parecer, né, e está aqui no projeto. Vereador Pedro. Aprovado e parabéns, Alberto, por achar essa brecha, esse recurso aí, para estar agilizando o processo. Parabéns, aprovado. Vereador Libanor. É a fala do colega Márcio, eu vi o senhor falou aí em cima disso, entendeu? O senhor fez essa modificação, né? E não tem risco nenhum para nós, isso aí. A próxima. Vereador Matheus. Essa apreciação foi só relacionada ao cargo do nome de obra ou foi todos? Não, é sobre Não, sobre a aplicação, é o rito da lei. A lei complementar e lei ordinária. Então, se vem uma lei ordinária, mas ela é matéria de lei complementar. E se for aprovado por maioria absoluta, a gente já pode cumprir desse princípio. aprovado. Vereador Darcy. Doutor Roberto, está muito bem claro, e eu confio muito no trabalho do senhor com a Lidiana. Eu aprovo sim, que tivesse uma coisa errada aí, com certeza vocês tiraram o parecer contrário. Parabéns pelo senhor, pela nossa amiga Lidiana. Então, as comissões emitiram um parecer favorável à tramitação do projeto, com a ressalva do vereador Márcio e endossado pelo vereador de Canoa, de que a instrumentalidade da forma só vai ser aplicada tendo em vista a responsabilidade técnica contida no parecer jurídico. Projeto de lei, então, voltando ao projeto de lei número 5, é o de autoria do vereador Márcio, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampilhos e de artifícios com estampilho, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ou ruidoso no município de Baltim, da outras providências. Na última reunião, nós não concluímos a análise desse projeto, porque me parece que 2 vereadores sugeriram emendas estudarem essa matéria para proporem alguma emenda no texto para adequar melhor a necessidade. Então, esse projeto está voltando à discussão para a gente tentar entender e tentar propor alguma emenda ou aprovar do jeito que está ou rejeitar. Então, vou passar a palavra para o vereador Marconi. Doutor, Lembrando que o texto do jeito que ele está, tecnicamente, ele recebeu parecer favorável da assessoria jurídica. eu prefiro que nós, primeiramente, ouvisse o pessoal que promove as festas aí, a Igreja Católica, né? O pessoal das festas de Nossa Senhora do Rosário, e a população. Vão olhar os dois lados. Vão olhar o lado festivo e vão olhar o lado que é prejudicado, né? Quem tem um filho que tem problema, né? Os idosos, a criança, né? Os animais. Então, eu acho que a gente poderia reunir mais para poder resolver esse problema. Viu? Acho que pode aguardar, minha opinião. Não é retirar o projeto,
a gente aguardar aí para ver uma solução melhor para resolver essa situação, porque isso é muito polêmico, né? Se você votar a favor, vai ter o pessoal, os festeiros que vão bater nem não, bater no legislativo em geral. Se você votar contra, vai ter as pessoas, uma grande parte que vai bater no legislativo, porque tudo que tem a culpa é do legislativo. Então, eu acho que a gente dá a estudar melhor esse projeto e aguardar. Mas ouvir esse pessoal vai ser através de correspondência, vai ser através de uma audiência pública, Convite. Vamos convidar. para uma sessão aqui. Convido um representante da igreja, um representante da igreja católica, da igreja evangélica, representante das festas de Nossa Cruzada, representante do catopeiro, da folia, A próxima do reunião, esporte. por exemplo, a próxima reunião das comissões, A próxima, eu acredito que não, porque a próxima está muito próximo, vai dar tempo. Vou deixar isso para. Não tem problema não. vereador Márcio. Eu quero procurar entender o funcionamento do vereador Marconi com relação ao projeto. Eu quero também agradecer a pessoa que solicitou esse emprego, você que tem seu filho que é autista, que sofre durante as festividades na comunidade, com os estampidos e barulho, tornando a vida do seu filho um incômodo na família. Em especial, eu agradeço a sua compreensão de estar pedindo para estar fazendo essa colocação, mas que você ressalta que temos que entender e compreender o voto de cada vereador, o seu modo de expressar o seu sentimento com relação à sua família. Pois bem, como legislativo, como representante do público, entro com esse projeto a pedido de moradores da localidade vizinhas que sofrem com seus filhos autistas. Entendo, respeito, eu sei que o voto é totalmente soberano. Cada vereador posiciona da forma que se sente à vontade. Embora esse projeto hoje já foi aprovado na Câmara do Legislativo Federal. Em muitas cidades já não se solta fogo de artifício. Aliás, se você soltar o fogo de artifício no seu quintal no horário não permitido, você pode ser punido. Principalmente quando ele traz prejuízo para pessoas idosas, crianças e animais. Mas eu quero lamentar o projeto não ser aprovado, mas respeitar também o funcionamento de cada vereador e dizer que vocês, se tiver a necessidade de procurar votar aí, votar tempo levando, votar sempre, defendendo essa Câmara, vou votar favorável ao projeto, que é de minha autoria, embora eu entenda o funcionamento, vou respeitar, acho que nós vamos estar achando uma solução melhor para a nossa conversa. Muito obrigado. Vereador Pedro. Eu também faço das palavras do vereador Marconi as minhas, e eu acho que é interessante ter a população aqui no dia dessa próxima avaliação desse projeto, porque a gente pode estar chamando o representante também do asilo, né, um local onde tem muitos idosos, ver se eles têm, né, essas dificuldades, quando tem essas festividades aí que soltam os fogos. Chamar também alguém da educação, né, que lidar o dia a dia com crianças que têm autismo, né, até mesmo os pais que têm para poder estar bem participar, o pessoal da saúde, festividades religiosas, né, sempre soltam os fogos, tradição aqui da frente da rua do Valdir, trazer esse pessoal também, e também um dos pessoal que me procurou com relação a esse projeto, os protetores dos animais. E a gente sabe que os cachorros, né, têm dificuldades com os fogos, né, e me procuraram há um tempo atrás, eu estava estudando a maneira de trazer esse projeto, mas justamente por causa desse impasse eu ainda não tive condições de trazer, mas o Marcos foi feliz de trazer aqui. Eu acho que a gente tem que reunir com esse pessoal aí para poder estar tentando aprovar ou ver o que pode ser feito, né?
for melhor para a população. Vereador Ricardo. Eu endosso a fala tanto do Pedro e do colega Marconi. Tem que ouvir os dois lados. Ouvi o lado também das festas nossas, né? E ouvi também o lado da esperança, ouvi a saúde, pais que têm um menino autista. Eu endosso a fala dos dois. Vereador Matheus. Eu estava pensando aqui, igual uma coisa que a gente às vezes pode pensar, né? Diferente aos públicos, né? Que às vezes também tem mais desgaste com isso. Né? Tem aqueles que tem, mas às vezes tem tanto desgaste. Igual os idosos, né? No caso do autista, né? Não sei se todo caso de autista também a pessoa que sofre com isso, se isso é de forma geral, qualquer autista, né? Que sofre com isso. Mas, quem sabe, assim, pensando ali, conforme a região, por exemplo, aqui no lado, vamos supor, lado da Esperança, o local do lado da Esperança. Os idosos estão localizados aqui. Às vezes, um foguete que solta lá, na praça, não afeta aqui. Pensando no lado da Esperança. Agora, um foguete, o cara chegar e soltar aqui próximo aqui, ou na porta ali e tal, vai fazer diferença. Né? Então, assim, tem um nível de letalidade. Às vezes, não pode estar pensando nisso também de uma forma, não sei, de controle. Por exemplo, uma pessoa, sei lá, um mapeamento de gente que tem autismo. Vamos supor que lá na rua, lá ali, lá pensando, tem alguém que é um filho autista. Às vezes, não pode pensar. Não quero localidade, daquela região, porque tem gente que sofre, foguete a todo direito. Ela está animada e é só um foguete, porque não é proibido também, né? Então, tem gente que faz os desordenados, né? E isso às vezes complica, né? Igual a pessoa. Então, às vezes, ela pode pensar um certo tipo aí também, né? Conforme a gente está. Eu creio que todo o pessoal que fez aí, claro que eles vão defender, né? Mas essa questão de pensar, por exemplo, não sei se vocês estão questão de localidade, não sei que localidade que se encontra essa pessoa. Você consegue se encontrar em Botafogo. Não sei que local, próximo ali ela está. Tem essa defesa dela, em lei, né? Que próximo à casa dela, não soltar e tal. Se alguém chegar a soltar, quem faz a segurança está ali para intervir. O próximo é esse local. Deixa eu fazer uma colocação na sua fala aqui, Matheus. Matheus, é muito complexa essa situação que você fala, mas nós não temos só um local de pessoas que sofrem com esse problema da saúde. Vamos dizer, lá na Rua do Lavelo, o filho do Theo Brito, na casa do Sr. Agostinho, na época da festa Nossa Aparecida, é o dia inteiro de foguete. Aqui, o filho do Renilson, do neto do Renilson, o Teatro foi na festa do Jubileu de agosto, eles têm que ir embora da roça, todo mundo não suporta. Então, é muito complexa essa situação, a gente tem que respeitar cada caso, o caso tem que ser estudado, respeito a opinião do educador, do Marconi, ou mesmo do Pedro, que fez uma colocação aqui, que eu acredito mesmo que o foguete, ele tem os seus méritos, ele é chamativo, ele é convidativo, então a gente tem que respeitar, e até mesmo porque que é uma coisa antiga, não é de hoje, mas o serviço do mal que tem que causar, que a Assembleia hoje já não se permite. Em Belo Horizonte, você não está numa festa com fogo. Às vezes também a gente pode ter plebiscito, né? Essa questão de, por exemplo, fala de CI, né? Por exemplo, Tem que ver se essa matéria encaixa nisso, né? isso que está, por exemplo, A iniciativa popular, 5% do eleitorado pode ter iniciativa. Agora, o referendo com o plebiscito, acho que tem que ver qual matéria tem que estar sujeita a isso. Tem que estudar esse ponto. Essa questão ali, por exemplo, essa pessoa, igual o Renilson, sem falar, né? Não sei se a gente identifica, né? Se mais próximo a fé, se distante também, a mesma coisa, né? Apesar que quando estoura da festa de agosto, geralmente não cansa. Então, de alguma forma, é próximo, né?
Então, quem sabe dá para fazer esse tipo de conciliação em alguns casos, né? Eu acho o seguinte, pode valer. aqui eu estou entrando no mérito, né? Nós temos que ver, conciliar é muito difícil. Porque se você tiver um cachorro ou uma criança, numa população de 10 mil, esse um vai ser afetado. Então, eu acredito que é muito difícil a gente encontrar esse termo. Porque, então na festa pode soltar, mas vai soltar lá do outro lado do Ribeirão, para o barulho ficar mais. É muito difícil isso. Então, distanciado. Na verdade, essa conciliação, ela é da maioria. Né? Nesse caso, ou a maioria quer, ou a maioria não quer. Se a maioria quiser, a minoria vai conformar. Se a maioria não quiser, a minoria tem que conformar. É assim. Entendeu? Como é que você vai? Se você tiver num universo aqui em Valdir, não sei qual que é a população humana aqui. Mas tem gente que não gosta, só porque não gosta de foguete, não quer. Então, esses aí é maioria ou minoria? Quem vai determinar isso é. Tem gente que é só aspecto de não gostar que já reclama, né? Mas tem gente que realmente sofre. Tem gente que feira, tem gente que tem animal, né? Tem gente que tem. Quem sabe? Isso aqui eu estou falando. Vereador Darcy. Doutora Aurélia, eu não estou contra o pedido da população, pediu o colega vereador ali. Agora, eu tenho uma ideia, assim, eu estou com a maioria, eu tenho uma ideia, assim, de sugerir essa ideia. Agora, não sei se a população vai aceitar. Tem muitos de foguete, só daqueles olhos, não sei fazer barulho, e eram uns fotos até muito bonitos, entendeu? Essa é a ideia do projeto. E algumas cidades aprovaram dessa maneira. É uma ideia que eu tenho. Sem ser daqueles barulhentos, eu estou com a maioria, se a maioria escolher aqueles barulhentos, eu tenho que acatar e aprovar. Agora, manda um tempo do vereador para fazer essa mudança, coloca os dois para ver se a população vai aprovar esse de Rojão sem barulho e tem esse outro de barulho, entendeu? Aqui está o Rojão com barulho, já está aprovado, é o que está, é o que usa. Isso aqui é para proibir o barulho. Pode continuar, fogos de artifício pode continuar. Isso aí seria uma boa, né? Esse outro que faz barulho. Eu estou com a maioria, né? Eu estou com a maioria desse tipo de maioria. Doutora, só explicar para você que o projeto já conhece a entidade. Ele continua os focos, porque os focos lá não pode ter que. O projeto não pede. Eu até quero agradecer imensamente a nossa ilustre Adriana ali, que ela. Nós ficamos mais de uma semana bolando esse projeto, como seria feito, para poder adequar, né, as necessidades e também uma forma de estar ajudando essas crianças. E foi muito bem explicado isso aí, que o Rojão, nós estávamos proibindo somente os Rojões, né? E o foco que é feito com o sol com máquina não proibia. Então nós vamos ficar assim, vamos marcar uma. Doutor, quando o Márcio fala a respeito da lei federal, tem essa lei federal a respeito de fogos? Tem que consultar. Pois é, se tem essa lei federal, tem que ter a lei municipal? Se já tem uma lei que proíbe? Se tiver uma lei federal regulamentando o uso de fogos de artifício, né? A lei federal está lá em cima, a lei municipal está lá embaixo. Tem que ver se está tendo algum conflito de competência ou não. Então, Esse local, quem regulamenta é a lei municipal. A lei federal, normalmente, ela traça regras gerais. Ela fala o que pode e o que não pode, mas não fala onde, por exemplo. Agora, quem interessa local no território do município, é o município que legisla. Tem que ver essas regras da lei federal, que ela fala, né? Então, vamos continuar do jeito que foi a maioria. Tem um outro projeto aqui que a Adriana me trouxe, com um parecer contábil, trazendo uma discussão, que é o projeto que institui a gratificação por encargo de funções, aqui na Câmara. Né? Então,
O texto da prefeitura, quando veio, foi sugerido pelos vereadores alterar a base de cálculo dessa gratificação para salário mínimo, né? Então, nós aprovamos essa lei com salário mínimo, não foi? Essa lei está vigente. Aí, recentemente, veio uma para poder mudar de novo para o salário base, né? Esse projeto ainda está tramitando aqui, né? Está faltando a resposta do ofício da Comissão de Administração de Justiça que solicitou o impacto referente ao O impacto não veio. Não veio até hoje. Agora, aí eu fiz a alteração desse projeto de lei, alterando a base também de cálculo da gratificação para salário mínimo, para a gente não ficar divergente do Executivo, porque foi até a Câmara que propôs isso, né? Então, fizemos essa alteração, fiz o parecer jurídico favorável, e agora o parecer da doutora Lidiane veio trazendo a discussão que a vinculação ao salário mínimo seria inconstitucional, por uma vedação que está lá no artigo 7º, inciso 4. Né? Pela minha especialidade, a gente vê algumas que esse princípio não é um princípio absoluto, né? O que eu vejo na minha experiência jurídica é que o salário mínimo é utilizado para alguns indexadores, né? Como, por exemplo, a pensão alimentícia. É sempre em salário mínimo, a pessoa que não tem salário fixo, né? E assim como outras situações. O que a Constituição veda é a vinculação do salário mínimo à correção monetária, a índice de inflação, por exemplo, a fazer negócios em salário mínimo. Isso é verdade. Mas a gratificação, por ter natureza salarial, não me parece que ofende a Constituição. Não me parece. Mas como essa discussão me trouxeram isso agora, eu teria que pesquisar, inclusive com doutrina de jurisprudência, a relativização desse princípio de vedação aplicado nesse caso, que nós estamos estabelecendo função gratificada de salário, né? E se isso realmente ofende a Constituição. Eu já fiz o parecer que não ofende, mas eu acredito que eu preciso estudar mais essa matéria. E fundamentar, porque eu só falar aqui que não ofende, não adianta. Eu teria que pesquisar mais e trazer jurisprudência de decisões que não consideram isso inconstitucional, como eu tenho experiência nessa área. Ou nós podemos passar o projeto com a forma que está, porque o parecer jurídico dele é favorável. Então, eu queria escutar as comissões para saber qual que Então, vou passar a palavra para a doutora Lidiane, que é o parecer dela, para ela poder esclarecer isso para a gente também saber qual rumo que a gente vai tomar. No projeto 13, gente, a respeito de gratificação. Como foi já encaminhada essa casa, né, o parecer, um projeto que é similar a essa gratificação da prefeitura, né, do Poder Executivo, foi referente ao salário base. Ainda não foi devolvido, foi, Aurélio, a respeito do salário mínimo? Como salário mínimo para a prefeitura? Eles autorizaram? Como salário mínimo? Porque o que eu vi era salário base, eu dei parecer nesse salário base. Não estão satisfeitos e mandaram novamente. Para alterar a lei do salário. Mas não chegou ao meu conhecimento, não. Já foi aprovado? Foi aprovado no passado. Porque eu não cheguei a ter esse conhecimento, tá, gente? Eles estão querendo para salário básico, eles não estão satisfeitos. O que acontece, gente? Entrando em mérito jurídico, eu só fiz uma recomendação. Isso é matéria escrita do assessor jurídico, eu não posso entrar nessa seara. Eu fiz essa recomendação porque eu já tive problemas com esse tipo de gratificação. Porque uma coisa é salário. A única incidência de salário mínimo para servidor
Isso na sentença que eu tenho de juízo. É só a insalubridade. A base de salário mínimo, você só pode ter insalubridade. As gratificações é referente ao salário base. O que significa? Qual a diferença de salário base e salário mínimo? Salário base é o salário que o servidor recebe, com todas as remunerações dele aclopado ali. Entendeu? O salário mínimo é apenas o salário vigente. Então, essa é a diferença. O que eu fiz foi só uma recomendação para que essa casa olhasse melhor diante desse conhecimento e dessa sentença que eu já vi publicada. A questão da prefeitura, que vocês fizeram tudo, vocês podem ter certeza que vocês vão não autorizando referente ao salário base, o nosso presidente vai ter dificuldade nessa casa. Por quê? Os agentes de contratação hoje, a responsabilidade é dele, de toda a documentação. E assim, mudou muito. A lei nova, a lei 14.133, deixou muita responsabilidade para a equipe de apoio e agente de contratação. Então, se eles se assinarem, fizerem processo, eles depois vão ser chamados junto com o ordenador de despesa. Não é mais só o presidente. Então, a responsabilidade é toda dele. Eu estou deixando para vocês saberem que, como vai vir outro projeto pedindo para colocar o salário base da prefeitura, para vocês reverem essa casa também. Porque nós temos aqui a equipe que vai estar trabalhando com isso, mas não sei se eles também vão concordar com o salário mínimo. Porque tem câmaras que estão cobrando por processo, não é nem por mês, é por processo. Cada processo autuado no mês, eles estão cobrando a porcentagem. Porque a responsabilidade é do agente. Tá? Eu estou deixando claro para vocês, porque eu não estou, não sei nem o que vai ser, o que é, não estou de bandeira de ninguém, simplesmente mostrando a responsabilidade e o que a nova lei traz de problemas, tá? Porque antes você não tinha tanta responsabilidade, hoje tem. O agente de contratação hoje ele é responsável pela condução do processo do início ao fim. Então, pesquisa de preço, se foi superfaturado, se não foi, tudo é ele que vai responder. Tá? A responsabilidade, por isso que talvez a prefeitura já está devolvendo. Não está conseguindo nem pessoas capacitadas. Eu estou aqui contratada para fazer essa assessoria, junto com o Aurélio, para a gente poder estar. Eu estou vindo aqui, estou trabalhando 24 horas para poder deixar essa casa. Porque tem casas legislativas, tem prefeitura que está tendo dificuldade para comprar água mineral, para vocês terem noção. De tanto que está difícil para poder. É muita burocracia. Aumentou muito, não é? A lei nova aumentou muito a burocracia, as peças são bem. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode estar encaminhando, tá? Para vocês terem conhecimento das mudanças que tiveram, viu? São muitas. E o impacto, gente, o que eu fiz. Eu procurei o seguinte, trazer para vocês mais segurança. Se vocês adotarem o salário básico, o impacto está ok. Se for salário mínimo, ele é menor. Então, vocês estão dentro do limite, tranquilo, liberado. Chega a 3,5%. Tá, gente? Nem 3,5%, que 2,37%, não. 3,5% da receita corrente líquida. 3,15% da receita corrente líquida. Você pode chegar até 6%. Então, nós estamos na metade. Tá, gente? Metade da despesa pessoal total para o ano de 2024. Tá? Então, a gente está tranquilo. Você explicou relacionado ao salário base? Foi só insalubridade? O único que vocês, que a legislação, inclusive a CLT, não sei se vocês, a CLT que é da área privada, a única base que pode ser incidida é do salário mínimo. Tá? É a única gratificação que é a incidência do salário mínimo. É claro que vocês criaram isso e tudo, o Aurélio vai dar o parecer dele, porque isso é matéria dele. Tá? Eu só recomendei porque, diante do meu conhecimento, eu não poderia deixar isso acontecer e também porque vocês vão deixar o presidente em problemas para poder ter uma equipe que vai assinar por eles farem. Eu queria dizer, A responsabilidade deles é grande. O que pode incidir sobre salário mínimo é só A insalubridade. Então, É isso que... sobre o salário base, tem que incidir os outros. O salário base é o mais, porque gratificação é gratificação de função. É sobre Se base. você está na sua função, o salário da sua função é o outro, não é o salário mínimo. Aí tem que ser sobre base. É sobre base. Então, por isso não tem também. Sim. Às vezes, baixar a porcentagem.
O que eu sugiro a vocês é rever isso, o plano de cargos, salários, talvez, mas, porque senão vocês vão deixar o presidente, a equipe não vai querer. Sem pagar um valor condizente, eu não sei se eles vão ter responsabilidade. Mas isso aí é o que mudar também da prefeitura, né? Se a gente fizer aqui, A prefeitura, pelo que o Roberto falou, já está chegando, já está vindo, né? Já está planejando. o que dá bem é sobre o salário base, né? Sobre o salário base. Porque ninguém não consegue equipe. Mas não adianta, eu falo, porque não adianta a gente fazer, não consegue mudar, Pois já é, vai mas né? o que o Roberto falou que já voltou, porque Lá é bem mais também. o Poder Executivo não consegue. Mas ele quer alterar para esse ano, porque o ano passado não estava obrigatória a nova lei. Esse ano, a lei já é obrigatória. E eles estão vendo que a responsabilidade não. Tá? Falou, doutor. Muito obrigado. Então, nós vamos solicitar, Lidiane, que seja incluída essa sentença que você tem nos aqui, porque ela não foi citada, para compor o processo. Mas ela é precedente, mas foi citada. Foi citada apenas o artigo. Você acabou de falar, Lidiane, que tem uma sentença do tribunal que só fala da gratificação. Então, nós vamos fazer esse pedido formal para você, porque isso é um precedente. E esse precedente pode alterar a posição da Câmara. Eu não posso apresentar, eu não quero entrar na sua seara, eu só simplesmente fundamentei. Nós vamos solicitar formal, você fala que você não pode entregar a sentença, então não tem problema. Porque a sentença foi citada, se existe uma sentença, eu acredito que é um precedente para a gente alterar o posicionamento. Né? Se é um precedente jurídico, falando que só pode ser aplicado o salário mínimo em uma função gratificada, nós precisamos de ler essa sentença. Ver de qual processo que essa sentença foi extraída. Isso até facilita o nosso trabalho. Ô, doutor, Tudo que implica mudança de posicionamento tem que estar fundamentado. eu vou guardar o parecer do senhor. Pois é. E Vou guardar o parecer do senhor. nós vamos solicitar a cópia dessa sentença, porque isso enriquece a nossa pesquisa. Vereador Marconi. Doutor, eu gostaria que fizesse o ofício pedindo impacto financeiro, que não está incluído aí, tá, Adriano? Tá, foi feito o impacto. Tem um impacto. Na semana passada, quando nós discutimos, não tinha impacto. Agora já tem um impacto. Então, eu vou aguardar o seu parecer, se pode ou não, e se não puder pelo salário mínimo, vai pelo salário base e abaixa a porcentagem. O meu voto vai ser esse. Vereador Márcio. Eu já tinha até discutido esse assunto com o Marconi aqui, com relação, se não pode o salário mínimo, a gente abaixa o valor da porcentagem, talvez 30%, talvez 25%, e aguardar, principalmente, conhecer o senhor, porque a gente tem um andamento legal, né, também, esse é o meu posicionamento, muito obrigado. Vereador Pedro. Eu vou aguardar para me posicionar após o seu parecer. Vereador Nicanor. Já falou? Vereador. Eu vou guardar o parecer, senhor doutor. Vereador Matheus. Eu guardava. Vereador Tarci. Doutor, só para que o senhor aqui, só tomar um pouquinho assim do que pediu. Esse projeto aí está para poder também entrar junto com a votação do concurso público? Não, esse é para a Câmara, os servidores da Câmara. É gratificação para servidores da Câmara. Da Câmara Municipal daqui, no caso. É para agente de contratação para participar do processo de licitação. Tá. O da Prefeitura foi votado ano passado, não teve essa discussão. E nem eles também acolheram isso. E esse projeto, e essa lei está em vigor. Agora veio um novo projeto para passar para salário básico, não por causa disso, porque eles não estão satisfeitos com o valor. Mas isso é uma discussão importante, porque nós não podemos estar votando normas inconstitucionais, que feriam o ordenamento. Né? Agora eu estou entendendo, doutor, porque esse aqui é o salário, essa responsabilidade é da Câmara Municipal. Não da Câmara. Aí o prefeito pediu outro para poder legalizar, para poder fazer dessa forma. Para mudar, porque lá já está salário mínimo. Agora quer que muda para salário básico. Mas por que ela botou salário mínimo? Porque a Câmara discutiu isso no final do ano passado e entendeu que o salário básico era muito alto,
Então, que a gratificação sobre o salário base seria injusto com os outros que não fossem nomeados. Por isso que a Câmara optou naquela época, até foi através de emenda, né, no projeto, aprovou o salário mínimo. Não, eu estou entendendo, né? Se for pelo bem do funcionário aqui, se não for contra a lei, tinha que ter aprovado do jeito da lei. É isso que eu estou falando. Entendeu? Você só esse carinho aí, nós vamos. Se ofende a Constituição, tem que ser salário base. É, Vou passar a palavra para o presidente da mesa, que pediu. Boa tarde a todos. Eu estou vendo aqui que esse projeto tem um impacto e, assim, foi fácil de resolver. Vocês acabaram de votar agora um projeto do CRAS que cria-se um plano de cargos. A minha sugestão é o seguinte: por fato de ele ser polêmico, que se baliza ele o salário mínimo, ou baliza ele sobre o salário da pessoa, o salário base. Então, o que eu vou sugerir? Que a gente cria um plano de cargos da mesma forma como a prefeitura criou o CRAS. Por quê? Tira a desconfiança, o desconforto de estar votando, e nesse plano de cargos vai ser referência como o CRAS, que foi passado aqui, que todos aprovaram nas comissões. Aí nós vamos criar o cargo de agente. Porque, realmente, essa nova lei de licitação, se a gente não tiver muito atento, a responsabilidade de quem está na cadeira do presidente é muito grande. Então, a gente tem que estar empenhado em cima disso. Então, é um projeto que a gente não pode deixar de analisar ele mais a fundo e criar. Eu vou sugerir que a gente retire esse projeto, ou se é o correto, não sei se é, doutora, de retirar e criar um projeto com um plano de cargos para os agentes que vai trabalhar na parte da licitação. Mas vai dar tudo, 17 de abril é o último dia. Vamos correr atrás disso aqui. E o tempo? Tem que anotar. Mas será que dá? Olha, ele está sugerindo criar um cargo da gente. A Câmara tem os cargos comissionados já, né? Tem os servidores efetivos. Então, eu acredito que a gratificação resolve, a não ser que os servidores da Câmara não conseguirem fazer o serviço desse agente de contratação. Mas é ideal que seja servidor efetivo, porque o comissionado não tem tanto compromisso como o efetivo. O efetivo ele está aqui por resto da vida. O comissionado troca o presidente da mesa, troca o comissionado. Então, o comissionado fica aqui 2 anos, depois sai. Então, nesses 2 anos, pode entrar um presidente que não seja tão legalista, tão correto com a legalidade e complica o processo. Então, eu acho que a gratificação está simples, é só saber se é salário base ou salário mínimo. Os servidores? É essa preocupação que eu falei, por isso, o salário mínimo, eles não aceitam igual da prefeitura. Porque o salário mínimo é pouco, pelo tamanho da responsabilidade. É isso que ele está preocupado, se não quiser, voltando a falar disso, ou mesmo se não secretário, igual a falou, não vai dar. Vai adiantar. Doutor, mas nós aprovamos um projeto para os cargos do Executivo sobre o salário mínimo. Agora nós vamos aprovar para a Câmara com um salário de salário base? Mas isso é o de menos. Entendeu? Então a situação é por que votaram para o Executivo isso e para o Legislativo maior. Mas então nós temos que ser justos. Isso aí não está difícil de corrigir, porque ele deve estar tramitando o projeto do Executivo aqui, pedindo exatamente. É porque ele ainda não foi apreciado, né? Ele foi apreciado, só que está faltando impacto. Ah, sim. Apreciado pela comissão. Está faltando impacto. Então, se a gente entender que o salário básico atende à situação do servidor, o servidor não querer, se a gratificação for o salário base. E essa é uma discussão, que é completamente diferente da outra. A outra é, salário mínimo é constitucional ou não? Aí, o que o René está falando, o presidente da mesa, é que, sobre o salário mínimo, os servidores terão dificuldade em aceitar, terão resistência. Então, que cria-se novos cargos para serem providos por novos servidores. E só para essa
função, né? Tanto aqui quanto no executivo. O executivo não optou por essa maneira. O executivo está querendo gratificação. Eu É bom lembrar também que se caso que for efetivo não quiser, nós vamos ter que colocar os vereadores. E a responsabilidade, vocês vão ter que vir aqui fazer o trabalho que é de prática que vai fazer, e não tem remuneração. Sim, não, Só para. Porque senão você fala, não, vou jogar essa bomba na mão do presidente, vou jogar essa bomba na mão do presidente, que ele vai se virar. E eu tenho o maior prazer. Eu vou tirar também, tem. Isso aí, eu estava pensando nisso, sabe? Porque foi da ideia do senhor. Muito bom. Isso aí. Mas se eu observar a fala do vereador Marconi é válida. Sabe por quê? Porque quando você se fala do legislativo, então vamos colocar o legislativo em si, a prefeitura fica aprovando ano passado. Tudo bem, nós temos que um projeto agora que tem tramitação, o que a gente pode fazer, eu acho? Pegar os dois projetos, sentar novamente e fazer por igual. O salário base de lá e cá, nós vamos votar a base certinho, 100%, ou nós vamos diminuir a porcentagem de cada carro? Nós vamos, justamente, vamos sentar, pegar os dois projetos, o legislativo e aí a gente faz certinho para todo mundo. É isso que o vereador queria falar, talvez eu não soube expressar, mas foi claro na fala dele. Porque como é que você fala lá fora, vai ver, eu trabalho aqui na licitação da prefeitura aqui, surfou o dia inteiro, você me aprova o salário mínimo. Lá na Câmara, porque você é da Câmara, você aprova o seu funcionário lá, salário base de 4 mil reais, 5 mil reais. Aí quem se lasca? O vereador. Então, acho que tem que ser certo. Pode na enchida tem que fazer isso. Então, nós vamos fazer igual para todo mundo. Escuta aqui. A discussão. Vamos concentrar na questão do salário básico não pela legalidade dele, mas pela necessidade. Entendeu? Porque se a gente concordar que for o salário básico, não tem mais essa discussão da constitucionalidade. Okay? Não vai ser mais salário mínimo. Agora, se a gente quiser que essa análise seja feita sob a perspectiva do salário mínimo, aí nós vamos ter que mas aí eu acho a questão da constitucionalidade do texto. Nós queremos fazer sobre o salário básico. Eu acho que é o seguinte, não vai achar a pessoa para trabalhar nesse setor, porque é igual eu falo, a Lidiana está muito feliz. A gente que está afim de muitas coisas sabe, a responsabilidade do povo, se está meu nome na reta, para ganhar pouco eu não vou. Então, tipo assim, eu acho que o cara que faz um trabalho, né, com dificuldade, é melindroso, a fiscalização está em cima, o cara tem que ser bem remunerado. Eu acho, entendeu? E é tudo que eu estou falando, talvez nós tínhamos que, vamos unir, juntar aqui de novo, todo mundo, pegar os dois projetos, o salário base é 10 mil, por exemplo. Nós vamos aprovar quantos por cento desse salário aqui? A gente pode criar por cargo? Vamos discutir esse nosso aqui. Não é que nós queremos, é que a Lidiane falou que pelo salário mínimo é inconstitucional, tem que ser sobre o padrão. Foi o que ela falou. Mas então, se for pelo salário base, então nós temos que votar pelo salário mínimo. Isso que eu ia perguntar para você. O outro está em apreciação, está faltando em quatro. Vamos discutir esse nosso aqui, que dependendo do rumo que a gente tomar aqui, serve para o outro. Serve para esse aqui. Aí o salário base, qual que é a porcentagem? 50%, 30 e 30. 50 e 30. O nosso salário base. Então vamos dar a metade. Os nossos Quem tem 50%, coloca 25%. Quem tem 30%, 15%. Aí é pior do que nosso salário. É isso que eu ia falar. Os valores dos salários aqui são 1.800 e pouco, os caras de comissão é de 2.000. Estou muito desganado. Olha, você vai receber 25%? Tá ruim? Vamos. Doutora Léa, Tira do direto pode dar ele para 35? Pode não? Mas ele custa 50 lugar 35? Só acho que você não trabalha para 35%? Ó,
o percentual pode ser alterado. A lei não fixa, o percentual, a lei do anual, não fixa. A dificuldade é a responsabilidade do carro. Isso aí é. Não, Isso aí é todo mês, isso é todo mês de 50%. É uma gratificação. Mesmo se não tiver nada para poder analisar, eles vão receber 50%. É só um que vai receber 50%. Um servidor, que é o servidor nomeado para agente de contratação, que é o antigo presidente da comissão. Mas esse agora tem mais responsabilidades, porque antes a responsabilidade era do coordenador. Os outros, que são os assessores, é 30% para um membro da equipe de apoio e 30% para o membro da articulação do controle interno. Muito obrigado, eu agradeço, já trabalhando muito aqui em comissões. Ô, doutor Lorena, você ali naqueles eu estava aqui antes de ter os cargos para poder fazer o concurso, você vê que o salário dele era outro, né? Ela saiu do cargo né, que foi concursada a menina e o rapaz ali, ali fazendo o mesmo serviço deles ali, eu achava que a gente ia guardar isso com mais carinho para ela também. Ela está fazendo o mesmo cargo que ela fazia, e está ganhando pouco mais do que salário. É uma situação. Por que nós não podemos dormir, né, presidente, resolver isso para os funcionários aqui? Eu gostaria de pudesse resolver aqui. Primeiro, nós estamos defendendo o interesse, todos aqui falam que defendem o interesse do funcionário, né? Todos sempre vão falar assim, não pode ter uma coisa com o funcionário, é um bem com o funcionário, todo mundo aqui fala que defende esse interesse. Ou eu estou mentindo? Eu acredito que eu não estou mentindo. Então, agora, nada mais do que justo nós fazermos a justiça para os funcionários que trabalham conosco. Mas eu não sou. Agora, tem volta a falar. Aquele vereador que não acha justo de votar esse percentual para o funcionário, porque o cargo está à disposição. Não, mas só que não é remunerado. Não sou contra. Não, mas está aparecendo contra. Mas não, senhor. Porque senão a gente dá 50% aqui, nós vamos ter que ter 50%. Vereador, o juiz pediu o vereadorzinho para 30, para 15, não está sendo contra? Eu olho Não. mas eles merecem. Com certeza, gente. Todo mundo sabe a dificuldade pessoal dele. Vocês chegam aqui, o que vocês pedem de menino não pronto para eles tudo fazem para a gente aí. Não, eu acho que é questão de bom senso. Por que nós podemos... Você não tem nem ideia do que eu estou falando. Eu não sou contra... Talvez eu não entendi. Não, dá licença, a gente deixa os presidentes de falar. Eu não sou contra. Não sou contra o funcionário que faz parte de licitação ter o reajuste. O que eu estou pensando é que nós já votamos o executivo sobre o salário mínimo. Entendeu? Nós já votamos. Isso já está faltando só o impacto. Para mandar um impacto. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: é comparar legislativo com executivo. Então, se eu não sou contra, não, peraí que eu estou falando, eu não sou contra. Se der os 50% mais os 30% aqui, tem que dar também para o executivo. É isso que eu estou falando. Isso entendeu? Não tem razão. Ô, presidente. Doutor, fala aí, por favor. Deixa eu falar aqui. Não, você fala que eu tenho razão. A Câmara não pode dar 50% para o servidor da Câmara e 40% ou 35% para o servidor executivo. Se a maioria que concordar, eu também vou ser contra. Fica um contrassenso. Agora, minha sugestão, eu fui servidor público durante anos da minha vida, durante anos eu fiz concurso, né? Hoje eu sou autônomo. Mas o servidor público ele deve ser valorizado o máximo que puder. Para você ter bons servidores, para você ter servidores comprometidos. É claro que tem alguma distorção. Às vezes, o prefeito nomeia um parente, que nem vem da prefeitura, ou nomeia um correligionário, aí está aí uma gratificação. Isso existe. É muito difícil a gente conseguir cercar todas essas situações. Mas, na maioria das vezes, quem recebe é realmente o servidor público. Nós estamos aqui de passagem, o servidor não. O servidor continua, o servidor ele faz carreira ali.
ele depende daquilo, aquela é a única fonte de renda dele, ele não pode se corromper, né? Ele não pode aceitar nenhum tipo de proveito econômico para ele desempenhar as funções dele. Então, ele deve ser bem remunerado. Eu acredito que é uma dificuldade que a gente vai encontrar por causa do executivo, que lá são muitos mais caros, mas a gente tem que compreender que a gente também, o servidor que for favorecido, que for honestamente favorecido, ele merece, independente de quem que seja, se é A, se é B, se é C, né? Entendeu, Marco? Eu estou te falando de quem foi servidor muitos anos. Você falou aí que eu fui bem na minha colocação, né? Não, o que a gente fizer aqui, nós não vamos poder fazer diferente. Isso, eu estou falando nesse ponto. Realmente, a gente está analisando um processo que vai servir de precedente para o próximo, que está tramitando aqui, que é o 37. Então, a mesa está discutindo tudo. Mas se a gente resolver esse de uma forma ou de outra, nós não podemos alterar essa conclusão para o outro. Aí, por causa da insegurança. Doutor, sobre essa hora aqui, se o presidente, a responsabilidade está dele, dessa casa, se tem o dinheiro para poder pagar, não tem? Já fez um papo. Se tem o dinheiro, não tem, por que nós não podemos votar? Agora, sobre o nosso prefeito lá, aqui é um, logo aqui é um, e lá é outro. Se tem também de votar para eles merecem, vamos votar. Agora, as meninas vão ser prejudicadas por conta do prefeito? Pensa bem sobre um alinhamento. Você entendeu, né? Agora nós vamos prejudicar as meninas contra o prefeito? Não, eu sou contra isso. Se for poder votar para eles aqui, eles merecem, que esse trabalho aí, muito bem trabalhado e muito serviço para eles, eu estarei na posição, eu dou meu voto favorável, sim. Entendeu? Então, vereador, quer falar? Doutor, eu sou contra os funcionários da Câmara, não. Tem que ser bem remunerado, vou colocar o meu posicionamento. O da Prefeitura veio, só lembra que nós falamos emenda nele para fazer salário mínimo. Só lembra disso? Entendeu? Aí eu estou falando, baseando no outro projeto, o da Prefeitura, que senão não passar. Por que o da Prefeitura você quer basear para salário mínimo? Da Câmara quer basear no. Né? Aí vai ser que nós vamos investigando em casa própria. Entendeu, doutor? Né? Tem que ser remunerado o funcionário aqui, sim. Mas só porque o da Prefeitura, só lembra que nós pedimos emenda nele, para o vereador para poder fazer uma base salário mínimo. Né? Aí fica parecendo que vai por a prefeitura, eu tenho uma opinião, da Câmara tem outra opinião. Minha opinião é sobre isso. E aí, você vai. O que você acha? Nós precisamos. Não, eu vou guardar o parecer do senhor. Se pode ser salário mínimo ou não? Até para basear no outro da prefeitura. Mostra para ele o projeto 37 que está tramitando aqui nessa casa, as porcentagens são iguais às porcentagens que estão nesse aqui, proposta pela Câmara. A única diferença é o salário mínimo para o básico. Eu sei, eu vi esse projeto aí. Não podemos votar. Vereador Márcio. Ô, doutor, igual a gente fica uma situação completa para ver como está com essa comida mais ou menos Matheus. E é lógico que a gente sabe da necessidade de igualar, mas eu estava analisando, se a pessoa tem um salário de 5 mil, vai passar a receber 7.500, até mais do que o vereador. Acho que tem que olhar isso, que tem um posicionamento assim. Eu tenho um posicionamento de fazer embasado no salário da pessoa, que a pessoa ganha. Quem ganha mais recebe uma porcentagem a menos. Se for talvez até 50% da pessoa tem um salário menor, valor menor, eu acho justo. E eu queria guardar o parecer do senhor para a gente discutir isso mais inteiro. Agora, doutor, Pode falar. Porque o 50% é qual cargo? Agente de contratação. Esse agente de contratação precisa ter uma formação? Não. Não, né? Porque às vezes poderia, não sei, poderia pegar, às vezes a pessoa está
menor salário da turma que pode integrar a comissão para esse agente. Né? Porque, por exemplo, só a pessoa que recebe, como o Márcio falou, pega segundo, pega esse agente valor, aí o que recebe 2, pega 20. Não, mas O isso salário dele, mas você tem que pegar o melhor profissional, independente do salário dele. Porque a função é uma função de alta complexidade e tecnicidade. Normalmente, esses cargos são ocupados por servidores que têm qualificação. Né? Então, a gratificação ela é maior para aquele cargo que tem mais exigência também. É a função que determina o que vai ganhar mais. o que fica complicado, né? Não fica nada. Porque sabe o que vai ficar complicado no final dele? Isso não fica complicado. O que vai ficar complicado é a diferença de proporção de serviço. É outra coisa. Porque se o agente, esse aí precisa, ele trabalha mais, ele tem que ter um conhecimento a mais, apesar de não ter necessidade de formação, o que pode ficar desproporcional aí é a quantidade de serviço. Porque, por exemplo, a pessoa lá vai ganhar o mesmo, supor, vai fazer o dinheiro parando. Mas o agente contrato, o que ganha 50% lá, ele faz muito mais coisa. O salário lá é 4 que 2. Mas, por exemplo, se for colocar quem recebe mais aqui da Câmara e tem mais conhecimento nessa área. 1.700, o cara lá ganha 4, qual que vai ganhar? Mas qual você não está entendendo essa linha? Não, recebe 1.700? Ué. Quem que é? A Lia. A Lia. A Lia, ela tem experiência. 2.000 está no salário. Pois é, 2.000 mas salário, recebe 4, 5. Tem que mexer, é fácil. Tem que mexer, vai ser o alto lá. Na hora que chegar a 50%, nós vamos colocar 50% aqui, vai ter uma pessoa que vai falar em 2.000 e pouco. Não é 50%. O Márcio falar aqui. Agora, agora vamos esquecer disso tudo. Só um minutinho. Pede vai ser agora, eu estou falando por mim. Pede o impacto da prefeitura, né? Já foi pedido, eles mandam esse impacto. Nós fizemos, eu falo na minha comissão, no dia da reunião ordinária, nós fizemos uma reunião de comissões antes, nós votamos e votamos na reunião ordinária. E eu vou concordar com os 50%, 5% não tem jeito. Uma coisa que eu ia falar também, que não foi falado, é o seguinte, de acordo com o que o Matheus falou, o que ganha 5 mil lá e vai ganhar 7, vamos esquecer privilégio, né, gente? Se a gente for pensar em privilégio, aí nós temos que fechar a prefeitura. E nós não temos essa condição. Mas o que lá na prefeitura, um agente de contratação, se ele durante um ano faz 20 processos, ela vai fazer 200, 300, 500, o universo é muito maior também. O orçamento da Câmara é 6% do orçamento deles. Então, considerando mais ou menos esse percentual, lá tem 94% mais dinheiro para gastar do que a Câmara. Considerando isso, lá tem pelo menos 60%, 70% mais processos para ser realizado. Porque uma boa parte disso vai para a folha de pessoal. No caso aqui, quem comprou, ia compor a comissão? Qual que é a proposta para os componentes da comissão? Não. É só para a gente ter auxílio, e aí se a gente apoia a Clara Eu sou agente de contratação da equipe de apoio Adriana, aí os seus ficaram em 50%, né? E os outros? Então está razoável. O parlamentar não recebe. Não recebe. Então está fechado, porque a linha é o menor. Não, mas assim, Pode parecer quando não vou votar. Frente para ter conhecimento, a linha é o menor. Então, vamos votar colocar o da Câmara para votar? Você concorda? Você concorda em colocar esse projeto da Câmara em votação? Doutor Aurélio, se mudar isso para salário base, não vai ter que parecer, porque não tem discussão do salário mínimo. Só tem que parecer se a gente for insistir no salário mínimo. não vai adiantar a gente discutir, todo mundo, a gente está vendo que isso é caro, que
de responsabilidade e não vão ficar mastigando aqui igual carro e remoendo. Então, vão votar esse projeto da Câmara, eles mandam, votam o impacto da Prefeitura, e vem o impacto nós votamos. Porque não tem outra saída. Não adianta, porque... Igual daqui, mas não tem jeito. Mas nós temos que discutir, igual nós estamos discutindo aqui, discutir faz parte. A hora é agora. A hora é agora. Exatamente. Da Prefeitura falta impacto. O da Prefeitura não veio para a mesa ainda, gente. Para a gente aprovar isso, tem que fazer emenda nele, para alterar essa questão do salário básico, porque ele está com o salário mínimo. Então, altera aí, para colocar o salário básico, para bater em votação. Eu voto. Você concorda também, Marcinho? Você concorda? Você concorda, Pedro? Concordo. Pode fazer a emenda aí, colocar em votação, não vou até estar certo. Meu ponto de vista é a clareza de quem vai ficar. Fala que manda... Imagina que vai ter essa emenda. Eu quero ter uma diferença legal. Aí nós vamos deixar... Mas o dia que o Marco Remiro for mais presidente, pô, vai mudar isso tudo. Mas hoje... Vai ser outro servidor. Hoje, nós somos passageiros. Se Deus não mandar diferente, nós só temos mais 8 meses. Doutor, 7 meses mesmo. a respeito do executivo aí, para mandar um impacto e mudar isso aí, o que foi pedido lá, para tirar o salário mínimo. Não, aí, lá no executivo, Marco, nós aprovamos o salário mínimo. Gente, estão pagando lá o salário mínimo. Aí já veio um outro, mudando para o salário básico. Estou falando, o que está também Está faltando impacto. Então, manda o impacto, nós aprovamos esse programa. Lá está mudando de salário mínimo para salário básico. E o que eu estou explicando é que lá não foi discutida a inconstitucionalidade da vinculação do salário mínimo. O que foi discutido lá é que a metade do salário mínimo não está remunerando o servidor. O servidor não está satisfeito com essa remuneração e com a responsabilidade do cargo. Vou deixar uma coisa mostrada aqui, gente, isso é muito importante. Marco, já vou mostrar, isso é muito importante. Porque Tem mais um projeto para a gente discutir. a gente quer controlar muito, né? E a gente deve controlar. Todo projeto a gente faz essa análise assim, bem profunda e todo detalhamento. Mas só para você ver, como é que a análise frente a esse projeto mudou quando passou a ser uma coisa de dentro de casa. Muitas vezes é fácil demais a gente abater direto que coisa de fora. Mas como veio hoje agora dentro de casa, a análise foi um pouco mais clara. Entendeu? Foi um pouco mais clara. Então, assim, eu acho que eu mesmo, você sabe toda vez quando eu justo, eu estou junto com vocês também. Mas nesse ponto, eu acho que é bom a gente destacar por isso. Mudou a análise totalmente por conta que foi uma coisa de não, dentro de casa. Se o que vem de lá também e tem transparência, você vê o exemplo da última reunião. Foram aprovados aqui 6 ou 7 projetos correndo. Estou tirando o dente de lá, conversou, a Clarice deu. Então, quando tem alguma dúvida, acho que vai para lá e para cá. Nesse caso, nós forçamos um pouco mais para entender. Nós fizemos um pouco mais de força. Vereador, olha o valor do impacto do legislativo e o valor do impacto do executivo. É muito maior. E ao mesmo tempo, o tanto de serviço que tem. Igual a rede do trem, a quantidade de serviço que tem. Não, esse é o último. Está resolvido? É o último? E aquele E dos professores daí, não? Vai entregar O do professor vai entrar em apreciação. Vamos fazer os estudos. E dos professores, digo, O professor, A investigação, ele foi protocolado, o nele não problema. Tem esse do professor e tem do conselho tutelar. E as mulheres que precisou deles estar aí para trabalhar. Trabalhar não está em né?
Sob a proteção de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do município de Baldim, declaro encerrados os nossos trabalhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.